E aí, gente plena analisada, como que vocês estão? Vamos para mais uma análise sistêmica do caso Juliana. Pois é. Vamos fazer um alinhamento antes? Eu não estou aqui para a gente analisar se a ação dela é lacradora, se houve realmente, se legalmente houve ou não, tá? Nós vamos fazer uma análise baseado, nós vamos tentar olhar para o lado emocional, do porquê que ela chega nesse ponto, tá? Então, aqui nos meus vídeos eu sempre vou fazer um convite para a gente olhar um pouco fora daquilo que todo mundo está olhando. Por quê? Porque nós vamos olhar para os aspectos emocionais que levam a Juliana a dar essa, que nem diz o meu tio, peidar arroz doce. Por quê? Porque, gente, ela praticamente acabou com a carreira dela, né? Então vocês já conhecem a história da Juliana. Que ela veio de baixo, que ela era uma assistente de palco fora de padrão. Nós não vamos discutir nada disso. Inclusive, um alerta que eu faço. Por exemplo, eu tenho esse... Posso levar? Tiago, pode? Vamos agora? Parece que pegar no cacetete do policial, beijar vários gogoboys e se esfregar no cafetão da 25 de março, não tem problema. Mas, quando o mesmo apresentador que levou a Juliana no Clube das Mulheres faz uma brincadeira como essa aqui, mesmo sendo idiota, sem graça e bizarra, aí, pra Juliana, que já beijou o Marquito, já beijou também o João Kleber, olha só, que cena linda, já beijou também o Luan Santana, já beijou também o Felipe Fogossi, já beijou foi gente, né? E fingiu estar pagando um bola gato pro Vitor, da dupla Vitor e Léo, isso no programa do Danilo Gentili, pra Juliana, isso tudo aqui foi roteirizado. Mas quando você faz essa cena com esse senhor aqui, meu Deus do céu, vira estúpido. Sério, cada vez que eu olho... Esse sujeito aqui, esse vídeo, que ele faz uma análise também, né, da Juliana, todo mundo metendo pau na Juliana. Por que que com o fulano ela se comporta assim? Por exemplo, o João Kleber, ela dança com o cara, coloca a mão na bunda dela, beija vários convidados, ela tem um comportamento muito parecido com o comportamento do vídeo que ela acusa o Otávio Mesquita. Contudo, porém, todavia, no caso da Juliana, nós temos um mecanismo chamado de desproporcionalidade. O que é desproporcionalidade? Eu aqui como terapeuta, quando eu analiso a reclamação ou o comportamento de um atendido meu, nós sempre vamos procurar o quê? Repetição de padrão e desproporcionalidade. Na repetição de padrão, a pessoa faz sempre a mesma coisa do mesmo jeito. Entendo, o padrão ele é buscado tanto num padrão positivo quanto num padrão negativo. E a desproporcionalidade é o quê? É quando a reação da pessoa é muito maior do que o fato realmente daquilo que aconteceu. Vou dar um exemplo de desproporcionalidade. Uma mulher que era obesa, ela resolve que ela vai fazer bariátrica, que ela vai cuidar da saúde, que ela vai cuidar do corpo, porque ela quer se sentir bonita, ela quer se sentir atraente, ela quer se sentir desejada, tá? Não tem nada de errado nisso, tá tudo certo, tá tudo bem. Então, o que ela faz? Ela faz a cirurgia, ela vai pra academia, ela faz a cirurgia reparativa e, finalmente, depois de 2 anos, ela está linda, maravilhosa, do jeito que ela sempre quis, vestindo as roupas que ela sempre quis. Certo? Então, entenda que, ela queria saúde. Não, não vem com esse papo. Então, toda mulher, ela precisa, inclusive, ter essa valorização. E aí, um belo de um dia, ela tá andando na rua, vindo da academia, por exemplo, e passa um carro com 2 caras e fala, gostosa, lá em casa. E vai embora, o carro vai embora. Só que essa mulher agora, ela chega em casa tremendo, chorando, toda desconcentrada. Por quê? Porque mexeram com ela na rua. Mas espera aí, você não fez tudo isso para se sentir desejada? Por que que isso te afetou tanto? Isso é desproporcional. É o caso da Juliana. Então, ali, ela sempre teve aquelas brincadeiras. Inclusive, ela já teve esse tipo de brincadeira com o Otávio Mesquita. E por que que agora ela tem todo esse chilique? Simples. Porque nós temos ali um caso de desproporcionalidade. Tanto quando é que eu consigo enxergar que a Juliana, ela tá se encaixando nesse mecanismo de desproporcionalidade? Quando o Danilo Gentili apresenta as gravações das ligações que ele e o diretor do programa fazem. Olha a forma como essa mulher chora. Hora que acabar a conversa, eu falo de novo. Oi. Oi, Danilo. Tô na conversa aqui. Oi, E aí? eu tô falando com a Ju aqui sobre o dia, né, da situação. Eu tava falando com ela no WhatsApp agora. E aí? E aí que
o grande lance foi a Dani, onde eu tô olhando coisas dela e tal, e aí me deu gatilho. Foi isso. Eu não sabia que eu tinha essa mágoa toda. Nem eu sabia. E sinceramente, eu não vejo porque. Assim, eu tô um pouco confusa. Tipo, se eu for levar isso adiante, certeza, porque a mulher dele tava lá no dia. Tava mulher Então, do clima. certeza que ele ia falar, você acha que eu ia abusar dessa menina na frente das câmeras? Olha pra minha cara, sabe? Esse discurso ia rolar, certeza, da defesa dele. Não, E sinceramente, eu não quero nada desse homem. Não, Nada, nada. Esse discurso ia rolar, claro, mas é a primeira coisa que eu falei. A esposa dele tava lá, as câmeras ligadas, 300 pessoas na plateia. E rolou um ensaio antes. E nesse ensaio foi muito tranquilo. Aí chegou na hora, ele passou a mão em mim e depois voltou a me chamar pra falar que meu peitinho era duro. Isso foi muito humilhante. E eu não sabia que eu tinha mágoa até eu ver todo mundo apoiando a Dani. Eu não sei que ligação foi essa, só que me deu um puta gatilho. Foi isso. Bom, eu acho o seguinte, a gente tem que ser prático, certo? O que a gente faz pra resolver? Porque você não pode ficar magoado. O importante é que você fique bem e se sinta bem. Então a gente tem que Mas eu não quero uma estar atitude pra diante isso, pra da justiça melhorar desse isso. cara. Mas a gente precisa fazer alguma coisa pra você se sentir bem, pra você se sentir que foi justiçado. Não é normal, gente. Não é normal. Você vê que ela sente muito, entendeu? Inclusive, ela está assustada com a própria reação que ela está tendo. Porque ela falou assim, eu não imaginava que eu estava tão magoada. E isso me deu gatilho. Opa! Deu gatilho. Isso quer dizer que existe uma possibilidade enorme de que algo já tenha acontecido antes na vida dela, provavelmente na infância ou na adolescência, que deu esse gatilho. Aí nós vamos também olhar para algumas características. Juliana é predominantemente oral. O que os orais fazem? Os orais, eles fazem qualquer coisa para não ser abandonado, inclusive se expor a abuso, inclusive não colocar limite nas pessoas, inclusive aceitar das pessoas o mínimo possível, inclusive se colocar em situações vexatórias para que ela seja o centro da atenção, de forma inconsciente. Por quê? Porque o oral, ele cresce o corpo, inclusive, para que ele seja visto. E você entende que uma pessoa toda bonachona, toda legalzona, toda brincalhona, ela sempre vai ser o centro das atenções? Ou ela tem uma possibilidade muito menor de ser abandonada? Entende? Mas por que agora com o Otávio Mesquita isso aconteceu? Porque ela mesma diz que vendo o caso da Dani Calabresa, ela deu um gatilho e se viu naquela situação. Eu fui abusada. E quer saber de uma coisa? É provável que isso já tenha acontecido antes. E por que ela não tem essa reação com nenhum outro convidado? Só com o Otávio Mesquita. Porque provavelmente o Otávio Mesquita, ele tem características muito semelhantes do abusador que causou o primeiro trauma. Ou aquele trauma que é mais pesado. Então nós vamos olhar características, inclusive físicas. Características físicas, características de vestimenta, características de comportamento. Então, provavelmente, pode ser um homem branco, pode ser um homem velho ou muito velho, cabelos brancos, tá? Ou grisalho, isso é muito importante. Por quê? E aí, quando a criança, ela sofre um abuso lá atrás, ela, às vezes, ela é ensinada a ficar quieta. Por quê? A mãe fala assim, não vai em tal lugar. Não fica brincando escondido em tal lugar, na casa de fulano. E aí, às vezes, ela tá lá com a criançada na casa do fulano e, de repente, pá, o fulano abusa dela. Só que a mãe já tinha dito que não era para ela estar lá. Então, como agora que ela vai confessar uma desobediência ou um erro para a mãe? Entendeu? Ou, às vezes, essa pessoa que é o abusador é uma pessoa muito importante, é o patrão da mãe, é o pai da mãe, é o tio que criou a mãe, e a mãe às vezes faz, fica quieta, não fala nada que senão você vai acabar com a família, entendeu? Então essa criança, ela não tem a justiça que ela necessita, entende? E é interessante que a mesma justiça que ela não tem quando ela é criança, é a mesma justiça que ela não vai ter quando ela é adulta. Viu? Só pra lembrar, dá um like aí, tá? Se você não é inscrito no meu canal, se inscreve, assiste os outros vídeos, não esquece de dar um like.
Vamos equilibrar nossas trocas. Quando o Danilo oferece para ela ajuda jurídica, na verdade ela já deveria ter iniciado ali um tratamento psicológico. Por quê? Porque ela teve a consciência de que ela tinha sofrido um abuso. Ou seja, ela começou a ter consciência do quanto aquilo afetou o emocional dela. Provavelmente, lembra sempre, começa lá atrás. Então, a gente pode ir ainda um pouquinho além. Por quê? Muitas pessoas se perguntam por que a Juliana fez o que fez, por que ela foi traída, por que ela traiu a confiança do Danilo, né? Toda vez que você tiver para dar um salto na vida, as suas dependências emocionais vão te puxar para baixo. Isso também você olha para a tua vida e se pergunte, quantas vezes você tentou dar um salto na vida, mudar de patamar, mudar de lugar, mudar de ambiente e algo aconteceu. O que aconteceu? Às vezes alguém fica doente, às vezes falta dinheiro, às vezes bate carro, às vezes é mandado embora do trabalho. Por quê? Porque isso é a dependência emocional te puxando. Então, outra coisa, conforme você vai crescendo, quem são as pessoas que você precisa deixar para trás e quem são as pessoas que você tem que levar com você? Talvez Juliana não estivesse dando conta, emocionalmente falando, da culpa de deixar pessoas para trás ou da culpa de não querer levar certas pessoas para o próximo nível que ela estava indo. Então, a pessoa vai... os problemas e os buracos emocionais, eles vão trazendo essas tretas para que você decida, para que ela decida. E, infelizmente, ela, como não estava, não sei se está tratando das emoções, mas ela provavelmente não deve ter essa consciência, ela acaba metendo os pés pelas mãos e dá no que deu, né? No fim, ela saiu como traíra e foi, né? Isso é fato. É interessante quando ela pega, a gente escuta agora os outros vídeos que ela fez se justificando, a diferença, a dificuldade que ela tem de entender o que está acontecendo. Ela focou tanto nessa última fala dela, que ela não teve ajuda, que ela não teve apoio. Ela, mesmo depois do vídeo do Danilo mostrando todas essas provas, ela não conseguiu entender que o problema dela é com ela. O problema dela é dela com o Otávio. E agora parece que o foco, na fala dela, o foco é mudado. É tipo, antes estavam me chamando de militante, agora estão me chamando de traíra. E ela direciona a fala dela para o Danilo. Infelizmente, ela ainda precisa entender, digerir tudo isso. Então, deixo o meu convite aqui para você. Vem fazer terapia. Ou então, entre em algum dos meus treinamentos. Tem para mulheres, tem para adolescentes, tenho para pastores. Para que você entenda essas dinâmicas, aprenda a ler as coisas, as suas emoções, os fatos que acontecem na tua vida. Os fatos, eles não são do nada, não são por acaso, são escolhas. Você acaba escolhendo, mesmo aquilo que você acha que não é sua escolha, você acaba escolhendo, atraindo pessoas que vão colaborar com as suas necessidades, inclusive necessidades ruins, que foi o caso da Juliana. Então, espero você no próximo vídeo, na sala de aula ou na terapia. Até mais, tchau!